Laboro Coab, Avenida 4, número 97, Quarto Conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Marocando a História, com Marcos Saldanha. 8h21, hoje é sexta-feira, hoje é dia de Marcos Saldanha, Marocando a História. Marcos Saldanha já está com a gente aqui, bom dia, seja bem-vindo, Marcos. Bom dia, Marcos. Bom dia, Mayra, bom dia, Adalberto, e bom dia a esse público que nos ouve e assiste, né? Vamos dar aquela marocada boa de sexta-feira. Vamos, agora, só se for agora. Olha, hoje você vai falar do bairro Liberdade, né, aqui em São Luís, e também da cidade de Cantanhede, sob a ótica do reinventar. Essas duas localidades, elas se reinventaram, é isso? Você sabe, Adalberto e Mayra, que eu ouço de muitas cidades e de muitos bairros dizendo assim, mas na nossa cidade não é uma cidade histórica. Será que não? Será que sua cidade não tem história? O bairro da Liberdade, por exemplo, é um bairro que foi marcado durante muito tempo, né, pela violência, né? Os seus moradores sofriam muito com a luta, e resistiram muito a isso e encontraram exatamente na sua história o futuro, né? Quer dizer, o presente é exatamente buscar nas raízes da sua história. Pra vocês terem ideia, o bairro da Liberdade, ele comemorou no dia 25 de maio 108 anos. Isso considerando uma lei municipal que fez a datação, né, do município, vamos dizer assim. Mas se a gente voltar no passado, a gente vai ver muito da água que era vendida em São Luís, no sítio Itamacaca, da Ana Jansen, saía de onde? Do bairro da Liberdade. Se você vai para o século XX, você vai encontrar o matadouro público que alimentava a cidade. A carne vinha de onde? De lá. Ainda mais um pouquinho à frente, você vai ter as hortaliças vinham do bairro da Liberdade. Seu Apolônio foi uma pessoa que trabalhou, por exemplo, com hortas do Bumba Meu Boi, Boi de Apolônio, e durante a greve de 51, ele criou barricadas junto com a população, naquelas barricadas, para proteger a população, por exemplo, do quebra-quebra que acontecia na cidade. Então, veja, mais um pouquinho à frente, você tem o movimento de moradores de Palafita, o Promorá. Quem é que estava à frente dele? Seu Basílio, do Boi de Basílio. Então, nos anos 70, o reggae chega, você tem uma comunidade quilombola que veio principalmente de Alcântara, veio da Baixada. Então, se você parar para pensar, a Liberdade, um bairro que já foi marcado pela pobreza, pela violência policial, né? Hoje se reinventou e faz um turismo de experiência, né? Faz um turismo griot, como a gente chama. Então, hoje você visita o bairro, você tem experiências com o reggae, roots, você tem experiência com os vários terreiros que existem lá, você tem os barracões do Bumba Meu Boi, o Boi da Fé em Deus completou 100 anos agora, semana passada, por exemplo, né? Comemorou o aniversário, tem ensaio redondo, então você tem o tambor de crioula, então é um bairro que ele bloco tradicional, né? A Foché, então o bairro da Liberdade, ele é essa mostra da riqueza cultural, da diversidade cultural que o Maranhão tem. E acabou reconhecido em 2019 pela Fundação Palmares como o maior quilombo em área urbana da América Latina. Então, isso tudo está dando uma identidade nova para o bairro. Graças a quem? A própria comunidade que se reinventou, que lutou, que resistiu e hoje dá uma marca nova para o bairro. Uma coisa similar está acontecendo com Cantanhede. Se você parar para pensar, diz assim, bom, o que eu vou fazer na cidade de Cantanhede? O que tem para fazer? A cidade de Cantanhede, ela não tem 100 anos, ela comemorou recentemente 73 anos, por exemplo. É uma cidade que não tem casarões históricos com azulejo, mas o que acontece? A Balaiada passou por lá, tem personagens lá que é considerado um santo, a história de um sujeito que ele trabalhava na linha de ferro, na estrada de ferro, veio, né, do Nordeste, do sertãozão para o Maranhão, se apaixonou lá pela filha, né, do homem mais rico da cidade
e foi condenado à morte, né? O coronelzão mandou matá-lo e depois virou um milagreiro. Eu tenho certeza que histórias similares a essa, né, não acontece só em Cantanhede. A diferença é que o pessoal começou a acender vela para ele e aí começou a ter migrações de pessoas até o local onde ele morreu, o cemitério onde ele foi enterrado. Então, assim, olha só como os elementos da história local, eles têm um potencial enorme para fazer aquela cidade ser reconhecida, sim, também, ou aquele bairro, como uma cidade ou como um bairro histórico. Tudo é uma questão de iniciativa e de envolvimento e, sobretudo, do sentimento de pertencimento. Então, Cantanhede está com um projeto muito interessante de revigorar estações, são 10 estações de trem temático. Arlete Nogueira, escritora maranhense reconhecida nacionalmente, a viúva do Nauro Machado, ela é de Cantanhede, por exemplo, então há um projeto de uma homenagem a ela também na cidade, e outros personagens que passaram pela cidade, que viveram na cidade, e locais históricos que a cidade está fazendo, antes de tudo, um inventário turístico. Isso é uma coisa que pode acontecer. Hoje, por exemplo, a gente tem o aniversário de 2 cidades, né? São João dos Patos e São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga ficava naquela região que a gente chamava de Pixuna. São Luís Gonzaga era muito mais importante que Bacabal. Bacabal era uma cidade muito pequena, se considerado como um polo que era São Luís Gonzaga. E lá você tinha usinas de arroz, por exemplo, que hoje ainda existem galpões lá dessa época, desse período áureo. Quer dizer, se a cidade fizer esse trabalho de fazer o inventário da história, ela tem condições de criar locais turísticos com potenciais de visitação do turista, de permanência do turista na cidade durante até mais do que um dia, né, reconhecendo aquele lugar. Então a gente tem em outros estados, cidades que têm muito menos e que acabam trabalhando muito mais. Se você me permite contar um exemplo, eu conheci a cidade de Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul. Era uma cidade marcada pela mineração da pedra ametista. Esse negócio ele entrou em falência, ali por volta dos anos 80, 90, entrou em decadência, e essas minas elas foram abandonadas. Sabe o que eles fizeram, Mayra e Adalberto? Eles reinventaram a cidade com o turismo. Hoje, eles têm piscinas dentro das minas, eles têm boliche, eles têm restaurantes, eles têm igreja. Quer dizer, eles pegaram do que era sobra de um trabalho que é mineração, que é predatório, e ressignificaram a cidade, reinventaram a cidade. Quer dizer, o investimento que é público, claro, mas também é privado. Essas parcerias do governo, liderando esse processo, estimulando a iniciativa privada e a população, a força da comunidade abraçando, não tem como dar errado. Eu trouxe o exemplo do bairro da Liberdade, que é fantástico. Tem o exemplo de Cantanhede, que tem um projeto interessante, que se sair do papel pode virar uma grande referência nacional, e isso é bom, isso é muito bacana, e para inspirar outras cidades que têm, sim, o potencial para criar da sua história, do seu passado, o seu futuro. E por que não, né, Adalberto e Maia? Não, com certeza, né? Isso aí é tudo aproveitando, Marcos. Isso tudo, claro, depende, sem dúvida, né, dentre outros profissionais, do profissional historiador, do profissional da área de turismo, né, os turismólogos. E temos formação muito boa, excelente nessas 2 áreas aqui em nosso estado, em várias instituições, né, de ensino superior aqui. Enfim, vamos aproveitar esses profissionais. Marcos, só para finalizar, faça um convite. Amanhã tem Marocando História falando sobre qual bairro? Isso, João Paulo. Na verdade, se você me permite, eu vou abusar. 2 convites. Pela manhã, nós temos o História em Debate, um programa em homenagem às cidades que aniversariaram Carutapera e Colinas. Então, a gente vai do litoral amazônico maranhense ao centro-sul, né, ao sertão maranhense, que é Colinas. Então, de manhã, a gente ouve e conta as histórias de Carutapera e Colinas.
Na Ratimbira, a partir das 10h30 até meio-dia, né? Com convidados de Carutapera e de Colinas contando essa história. E à tarde tem um projeto que eu adoro, que é o Marocando História presencial. Esse não tem transmissão, porque a ideia é tirar as pessoas de casa, levá-las ao centro histórico para reproduzir, para refazer aquilo que a gente adorava. Eu adorava, Mayra e Adalberto, vocês não gostam. Lembra aquela roda? Você sentava no bairro, você sentava na cidade, e ia contar a história, ouvir história, né, daquele pessoal mais velho. Então, a partir das 15h30, no Casarão Reocupa, na Rua da Estrela, a gente vai ouvir e contar histórias do bairro do João Paulo. Festa do São Massal, ali tem escola de samba, ali tem terreiros, ali tem a feira do João Paulo, ali era a parada do bonde, era o antigo Prado, e depois virou o sítio João Paulo, por isso o nome João Paulo. Girafão, Montese, Cine Rex, tinha cinema lá, viu? Então, todas essas memórias com moradores, antigos moradores, uma região muito rica, a gente vai ouvir. A gente convidou uma série de pessoas que vão contar, vão rememorar essas histórias do bairro do João Paulo. Aí, a gente começa às 16, vai até às 18, depois tem o futebol, tem telão para a gente assistir, depois tem forró, depois tem Emanuele Paz, e depois é Santo Antônio. É para sair de casa e deixar um pouquinho a tela de mão para curtir aí uma experiência bacana amanhã. Ver gente boa, ter acesso a uma boa conversa, as histórias reais, né? Porque quando se fala, não é uma história, são histórias, tá, gente? E tem uma agenda completa. Tem uma agenda completa que esvaziou o nosso roteiro cultural daqui a pouco. É muita coisa. Não, eu já estou garantindo a boa do sábado. Agora, Mayra, eu nunca consegui me apresentar musicalmente como o querido Adalberto, que foi músico, fez par de banda. Mas eu descobri que eu não consigo cantar no bar, mas eu sei contar histórias. Essa é a origem lá do Marocando, lá no Real Cuba. Eu não canto, mas eu conto histórias. Apareçam lá. Esse é um verdadeiro talento, né, Marcos? É um talento. Cada um Marcos Saldanha aqui com a gente no Marocando a História. Marcos, eu espero você aqui na próxima sexta-feira, tá? Com mais histórias deliciosas, nossas, né? Maranhenses, acima de tudo. Muito obrigado, ótimo final de semana e até sexta que vem. Bom fim de semana. Valeu. Mayra Nogueira, vamos para mais um intervalinho, a gente volta já já, porque ainda tem esporte, ainda tem roteiro cultural e muito mais aqui no Jornal Rádio Universidade. Tem notícia, Borges já já.